Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Como de costume, a gente começa falando primeiro do cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa apresentou forte correção, caindo 4,49%, cotado a 114.539 pontos. Acho que o destaque da semana passada começou logo no domingo retrasado, onde a gente teve o caso do Roberto Jefferson, que ocorreu é, em função do seu mandado de prisão. A gente viu ele disparando tiros contra a Polícia Rodoviária, contra a Polícia Federal, perdão. Isso acabou refletindo de forma bastante negativa para a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Com isso, a gente viu uma rotação no mercado, entre os setores. A gente começou a ver na semana passada o mercado comprando mais empresas de educação e construção civil, após inversão nas pesquisas eleitorais indicando já uma possível vitória do Lula, né? Então, dentre as ações que registraram maiores movimentos ao longo da semana, a gente viu as ações da Edux que subiram quase 22% na semana passada. Já as ações das empresas estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, registraram queda de 13%. Tá? Outro destaque da semana foi o IPCA 15 de outubro, que ficou em 0,16%, acima das expectativas do mercado. A surpresa de alta ela concentrou-se em um único item, que foram as passagens aéreas. Tá? Com relação ao desempenho das nossas estratégias, todas elas apresentando bom desempenho ao longo do mês de outubro, a carteira da ICIN aí subindo 7,72%, contra o Ibovespa de 4,09% no mês. Tá? E a carteira de Small Cap subindo 9,67%, contra o índice de Small Cap subindo 3,63%, né? As estratégias entregando o que elas prometem, que é a geração de alfa frente aos seus benchmarks. Indo para o cenário internacional, a gente já vê o oposto aqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente teve o índice de preços, o PCE, sendo divulgado, é a medida de inflação preferida do Banco Central americano, que veio em linha com o esperado, consolidando então a expectativa do mercado de um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros americana, agora na próxima reunião do Banco Central. Tá? O PIB mostrou crescimento de 2,6% em termos analisados no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. A variação do PIB ela retomou o território positivo após ter registrado duas contrações consecutivas no primeiro e no segundo semestre. Tá? Então, a economia americana já apresentando novamente um PIB em expansão. Na temporada de resultados das empresas americanas, a gente teve as Big Techs mostrando que não estão imunes ao cenário macro deteriorado, né, e seus resultados decepcionaram o mercado. Mesmo assim, o S&P 500 e a Nasdaq encerraram em alta de 3,95% e 2,09%, respectivamente. Acho que o destaque positivo foi o balanço da Apple, né, que veio bem acima do esperado, onde as ações apresentaram alta superior a 7% na sexta-feira. Tá? Olhando para a China, o presidente Xi Jinping ele iniciou seu terceiro mandato consecutivo, né, com novos aliados para cargos de liderança, e ele sinalizou que não haverá trégua na verificação de empresas privadas e endossou a política zero Covid. Né? O PIB da China ele também surpreendeu positivamente o mercado, mostrando que o país se recuperou em um ritmo mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, crescendo 3,9% em relação ao anterior, e superando a previsão de 3,4%. E na Europa, né, o Banco Central Europeu ele elevou novamente a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais e disse esperar aumentar ainda mais as taxas para segurar a regressão da inflação, que hoje está quase em 10%, e a meta de médio prazo deles é de 2%. Tá? Nos últimos meses, as altas de preços de energia e alimentos e os gargalos na oferta, atrelados à recuperação da demanda pós-pandemia, levaram ao aumento dos preços, de pressões sobre os preços por lá e, consequentemente, aumentando a inflação. E também tivemos o índice de confiança econômica da zona do euro, que registrou 92,5 pontos em outubro, é o seu menor valor dos últimos 2 anos, né, à medida que o cenário econômico, macroeconômico por lá segue preocupando a região, né? Então, a gente vê a confiança do consumidor lá na zona do euro bastante deteriorada também, tá? E por fim, o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, ele fechou a semana em queda de 0,18%, foi impulsionado pelo segmento de recebíveis,
positivamente pelo segmento de recebíveis e negativamente pelo segmento de lajes corporativas. Tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de alta de 0,39% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média negativa de 0,58% na semana. Tá? Vou chamar aqui então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Basicamente o que a gente vê aqui é o nosso real ganhando força, né? Na semana que antecedeu aí as eleições, né? Ontem, Lula voltou, né, para o terceiro mandato dele e foi eleito novamente presidente do Brasil a partir de 2023. A gente vê um estresse aí no dólar e no euro, né? Na verdade é o real, né, que se desvaloriza, mas a gente vê uma alta já precificando, talvez, né, esse momento aí que o Lula foi eleito ontem, tá? O DXY, na verdade, mostra que tinha bastante apetite a risco, né, principalmente pelos dados de inflação, né, as altas, as subidas de juros lá na Europa, né, mostrou um DXY aí menos 1%, né, que é bastante coisa que o DXY, mostrando que lá fora estava com bastante apetite a risco, né? Só que aqui dentro de casa, né, aqui no Brasil, as coisas não estão tão boas assim, né? Como o Gustavo já mostrou. Então nós vamos ver o que deve se desenrolar nessa semana, tá? No campo aqui das criptomoedas a gente vê, né, basicamente acompanhando essa parte aí de apetite a risco, né? E o Bitcoin subindo 5% e o Ethereum subindo quase 17%. Incrível, o Ethereum que ainda é a grande promessa do campo das criptomoedas. Então, vamos ver o que vai acontecer essa semana. Basicamente, a gente vai ter muita volatilidade, mais do que o normal, né? Esperem pela volatilidade e estamos disponíveis aqui. Um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Bom, vou chamar agora o Diego para comentar das commodities globais. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, beleza? Vamos lá. Começando pelo petróleo. Os dados divulgados na quinta-feira mostraram uma forte recuperação do PIB dos Estados Unidos, né, no terceiro trimestre, conforme o Gustavo já comentou, demonstrando aí, digamos, a resiliência, né, na maior economia e maior consumidora de petróleo do mundo, né. Além disso, outro dado que veio a favor aí do petróleo foi o PIB da Alemanha, né, a maior economia da zona do euro, que registrou aí esse crescimento de 0,3 em relação ao trimestre anterior, superando bem as expectativas aí do mercado. Mais um fator também que corroborou com a alta do petróleo foi os dados oficiais das exportações petrolíferas dos Estados Unidos, né? As americanas dispararam o recorde, chegaram no recorde de 5 milhões de barris exportados por dia na semana passada, né? Sendo assim, o Brent fechou com uma alta de 2,78 na semana. Agora, destaque aqui para o minério de ferro, né, com uma queda bem expressiva, né, pessoal? Quase mais de 16% de queda. O minério de ferro caiu pela 7ª semana consecutiva e a sequência mais longa desde 2014 de queda, diante das perspectivas ruins para a demanda global do aço. Tá? O minério de ferro sofre com a crise prolongada no setor imobiliário na China e as restrições do Covid do país que continuam a prejudicar bastante o consumo de aço. Né? Isso parece até que a gente está repetindo de maneira errônea, mas não, toda semana praticamente ainda essa crise do setor imobiliário lá na China é o que corrobora aí para a performance negativa do minério. Tá? Os estoques da liga voltaram a crescer bastante localmente, né, na China, e a demanda mundial por aço também diminuiu com esse aperto monetário nos países industrializados, né, e essa crise energética na Europa com certeza também respinga na demanda sobre o minério de ferro, né? O mercado se prepara para possíveis cortes de produção durante o inverno na China, que também enfrenta problemas de energia, e os estoques de minério de ferro devem aumentar mais ainda, segundo os analistas. Então, assim, um fato não só na China como no mundo, principalmente a Europa, né, trazendo aí a cotação do minério de ferro com uma forte queda na semana, tá? E o ouro, né? O ouro, basicamente, essa queda semanal, que foi uma queda, digamos, leve, né? Praticamente ficou de lado a cotação, foi impactada pela alta das taxas dos treasuries norte-americanos, né? Então, o Tesouro norte-americano voltando a bater níveis super elevados em todos os vértices, né? Desde o mais curto, o T2 até o T30. Isso certamente aí colaborou para que o ouro tivesse uma leve queda na semana. Lembrando que o DXY teve até uma queda, né?
Então, isso acabou neutralizando, digamos assim, e segurando a possível queda mais forte ainda do ouro na semana. Deixa eu passar o slide, por favor, Gustavo. Chegando aqui agora no nosso juros futuro, né? Ao longo aí dos últimos dias, as taxas esperadas de juros apresentaram uma leve alta, né? Uma semana foi marcada pela cautela, né, dos agentes frente ao segundo turno das eleições presidenciais, para além das incertezas relacionadas ao vencedor do pleito, né? Que ainda tínhamos, que não temos mais. Cresce também a preocupação de se vai haver contestação ou não dos resultados e os aumentos dos riscos institucionais no país, né? Enquanto isso, falando sobre a reunião do Copom, né, manteve a Selic a 13,75 pela segunda reunião consecutiva, conforme amplamente esperado, né? Seria uma surpresa se tivesse alguma mudança, de fato. E o comunicado pós-reunião também manteve praticamente a mesma sinalização da última reunião, né, indicando que o comitê deve manter as taxas em níveis atuais, ou seja, essas taxas em níveis contracionistas, né, por período mais longo para garantir a convergência da inflação para as trajetórias das metas, né. Sobre o índice de preço, depois de 3 meses de deflação, a inflação medida pelo IPCA 15 volta a registrar variação positiva 0,16, né? E no continente europeu, aí o Banco Central local elevou novamente a taxa de juros 0,75, até conforme o Gustavo já comentou, e declarou esperar aí aumentar ainda mais as taxas para assegurar que realmente a inflação ela volte à meta de 2%, né? O Gustavo também já falou que está bem distante atualmente, né? E além disso, as taxas de juros reais aqui no Brasil tiveram uma singela alta também ao longo da semana, refletindo aí uma alta de inflação esperada nos próximos anos, ou seja, uma alta da inflação implícita, tá? Já falando agora do que deve vir no futuro, né? Para essa semana, o cenário internacional, os mercados estarão bem atentos aí para a decisão do Comitê, né, Política Monetária do Fed, no comunicado pós-reunião, que deve trazer as sinalizações bem importantes sobre os próximos passos do Fed, ou seja, a ata, né? E o Banco Central da Inglaterra também decidirá sobre os juros da política monetária essa semana. Aqui no Brasil, a semana certamente, né, como é esperada, a semana vai ser marcada pelo pós-eleições, né, o mercado vai aguardar as sinalizações a respeito do futuro arcabouço fiscal, não sei se essa semana ou quando vai sair a nomeação de ministros, né, principalmente o ministro da Economia, que é muito esperado. E a política monetária continua em foco, né, com a divulgação da ata do Copom aqui também no Brasil. E nos campos dos dados econômicos, o destaque será para produção industrial de setembro. Uma agenda realmente bem mais magrinha aqui no Brasil, e de fato aguardar esses desenrolares aí do pós-eleitoral, tá bom? Por hora é isso.